Imagina só, e se uma simples mudança de perspectiva pudesse transformar um trabalho que parece super técnico, como o teste de software, em uma investigação criativa e, por que não, poderosa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como pensar menos como um auditor e mais como um detetive pode, olha, mudar o jogo completamente. Pensa bem, primeiro dia no emprego novo de garantia de qualidade, o famoso QA. E a única instrução que a pessoa recebe é essa aí, só isso. Sem manual, sem documentação, nada. Foi exatamente desse ponto de partida, dessa necessidade de se virar no escuro, que nasceu a abordagem que a gente vai desvendar hoje. E com essa instrução super vaga, o resultado foi 76 bugs encontrados. 76! É um número bem impressionante, né? Especialmente quando se considera que não tinha orientação nenhuma. Mas o mais incrível não é nem um número, foi o tempo. Tudo isso em apenas 4 horas. E no meio dessas descobertas tinha um bug crítico, o que a gente chama de showstopper, sabe? Aquele tipo de erro que simplesmente quebra tudo e para o sistema. Os desenvolvedores levaram 4 dias para conseguir consertar. 4 dias. Tá, mas qual foi o segredo? Qual a mágica por trás disso? Bom, o pulo do gato não estava em nenhuma habilidade técnica super avançada. Na verdade, vinha de uma formação em avaliação qualitativa. Em vez de só ficar verificando se as funções estavam ok, as perguntas eram outras. Tipo, peraí, quem é que usa isso aqui? E como essa pessoa usaria na vida real? Foi essa virada de chave que fez toda a diferença. E é exatamente isso que nos leva à ideia central aqui. A gente precisa sair dessa mentalidade do passou ou falhou, sabe? Do preto no branco. E começar a entender que um software pode ter várias verdades diferentes. Tudo depende de quem está usando. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a figura do auditor. A visão dele é rígida, é binária. Ou passou ou falhou. Fim de papo. Ele só verifica os requisitos. Agora, do outro lado, a gente tem o investigador. Ele busca múltiplas verdades, ele quer explorar o contexto. O investigador sabe que a experiência de um usuário avançado é totalmente diferente da de um iniciante. E o trabalho dele é justamente investigar todos esses pontos de vista. Isso nos leva a um ponto que parece óbvio, mas que a gente às vezes esquece. O desenvolvimento de software é uma atividade humana. Pessoas constroem, pessoas testam e, claro, pessoas usam. Então, se é um produto feito por e para a gente, faz todo o sentido do mundo usar métodos que nos ajudam a entender gente, né? Por isso que a pesquisa qualitativa se encaixa como uma luva aqui. Ok, a filosofia é muito legal, mas como a gente bota isso em prática? Bom, aqui entra o trabalho do pesquisador Robert Stake. Ele nos dá um tipo de kit de ferramentas, com 4 princípios-chave. Bora ver cada um deles? O primeiro princípio é ser interpretativo. E o que isso quer dizer? É basicamente testar o software pelos olhos dos diferentes usuários. É se colocar no lugar de cada um. Pensa num painel de controle de uma empresa. Uma coisa é ser um administrador, com todos os acessos. Outra, bem diferente, é ser um contratado, que só pode ver algumas coisas. Ser interpretativo é testar o sistema como se fosse cada uma dessas pessoas. Depois vem o princípio experiencial. Isso aqui é basicamente fazer o dever de casa. É entender o contexto do produto, qual é o mercado, quem são os usuários, quem são os concorrentes. Teve um caso, por exemplo, de um teste de software de anúncios. A pessoa foi lá e pesquisou as tecnologias dos concorrentes. O resultado? Os relatórios de bugs viraram também relatórios de inteligência competitiva, super valiosos para o time de produto. O terceiro é o situacional. Aqui a gente começa a pensar fora da caixa. Não é só ver se o software faz o que está escrito que ele tem que fazer. É explorar o que mais ele é capaz de fazer, de propósito ou sem querer. É como tentar quebrar o brinquedo, sabe? Procurar aqueles casos de uso bizarros, aqueles caminhos que os desenvolvedores focados no caminho feliz podem ter deixado passar batido. E por último, mas não menos importante, uma mentalidade personalista e empática. No fundo, é sobre entender as pessoas. Entender as dores, as pressões, os objetivos de todo mundo envolvido no processo, do usuário final lá na ponta até o desenvolvedor que está correndo para entregar o código. E essa empatia, essa conexão é a ponte perfeita para a próxima ferramenta. E qual a principal ferramenta para conseguir toda essa informação valiosa e humana? A entrevista qualitativa. E olha, não é só um bate-papo não. É um método, uma técnica para construir confiança e relacionamento. Olha só a diferença que uma pergunta faz. Se a gente chega perguntando quais problemas você está tendo, a pessoa já fica na defensiva. A pergunta já parte do princípio que tem algo errado.
Agora, se a pergunta é, me conta um pouco sobre seu fluxo de trabalho, como é um dia normal para você? Aí a história muda. Isso cria um espaço seguro, neutro para a pessoa contar a experiência dela de verdade, com os pontos bons e ruins. E o resultado disso é gigantesco. O time de QA deixa de ser visto como um apontador de defeitos e se torna um parceiro de confiança, um centro de resolução de problemas. As outras áreas começam a procurar o QA primeiro quando algo estranho acontece. Isso agiliza tudo e diminui aquele atrito clássico entre os departamentos. Mas a investigação não para no que as pessoas falam. Existe uma fonte de dados muito poderosa e muito sutil que está justamente naquilo que não é dito. Vamos aprender a ouvir o silêncio? Existem dois tipos de silêncio para a gente prestar atenção. Primeiro, o silêncio humano. Sabe quando, numa conversa, a pessoa hesita ou muda de assunto? Isso pode ser um sinal de atrito político, de algum conflito, de desconforto. É uma pista. E tem também o silêncio do software. Um crash, um erro, 404, uma tela congelada. Isso não é só um bug, é o software ficando em silêncio. E é um gatilho para a gente investigar o que está acontecendo por baixo dos panos. Certo. Então a gente coletou dados do que foi dito, do que não foi dito, e agora? Agora vem a etapa final, juntar todas as peças e confiar numa coisa muito importante: a intuição. Mas não uma intuição do nada, e sim uma intuição bem informada e cultivada. E essa intuição pode valer ouro. Teve uma história em que uns dados de hardware simplesmente pareciam muito, mas muito errados. Tinha alguma coisa ali que não batia, sabe? A gerência na época até meio que ignorou, achou que não era nada. Mas a intuição ficou martelando. Fica de olho nisso. E não é que a intuição estava certa. Aquele pressentimento que foi devidamente documentado com prints de tela e tudo mais se mostrou um problemão. Confiar nessa intuição evitou uma parada de 2 semanas e meia para um cliente super importante. É a prova de que a nossa experiência de vida, o nosso feeling, pode ser um ativo estratégico valiosíssimo. E essa é talvez a lição mais legal de todas. A maior força de um testador não é um curso ou uma ferramenta específica. É toda a sua experiência de vida. Sabe aquele seu hobby de tocar violão, o tempo que passa jogando videogame, a paciência para montar quebra-cabeças? Tudo isso constrói uma perspectiva única, que torna o trabalho de teste muito mais criativo e eficaz. Isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. E se o melhor relatório de bug não fosse só uma lista de erros, mas sim uma história bem contada? Talvez o objetivo final do teste de software não seja só encontrar falhas, mas sim contar a história completa daquele produto. Para quem ele foi feito, como ele realmente funciona e, o mais importante de tudo, como ele se encaixa na vida das pessoas.